Tem como eu saber se o que eu realmente preciso é de constelação familiar, Amanda? Essa é uma das perguntas que mais chega aqui pra mim. Normalmente as pessoas sabem que precisam de alguma coisa, elas sentem que precisam de ajuda em algum aspecto, mas tem dúvida se a constelação é realmente o que elas estão precisando. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu vou compartilhar com vocês aspectos e comportamentos que eu noto aqui de pessoas que chegam para a terapia multidimensional e que relatam alguns comportamentos, algumas situações e que depois, na hora da abertura do campo, a gente consegue identificar que era exatamente a constelação que ela estava precisando, tá? Então, um perfil muito comum que vai para a constelação na terapia multidimensional são pessoas irritadiças, pessoas reativas. Normalmente elas reagem e não sabem exatamente por quê, o que levam ela a reagir às vezes com agressividade ou com impulsividade diante de algum aspecto específico, né? E normalmente essas impulsividades, essa reatividade, ela tem uma raiz, ela tem uma causa que pode estar dentro da linha ancestral, pode ser uma repetição de um comportamento, né? A pessoa aprendeu a se comportar assim com algum membro da família e acaba fazendo isso como um ciclo repetitivo na própria vida, né? Fazendo isso se postergar e se prolongar na sua geração. Então esse tipo de perfil é um perfil que normalmente busca as terapias e acaba indo para a direção da constelação. Um outro perfil também muito comum é o perfil de inseguro, né? Pessoas inseguras. Normalmente pessoas inseguras é porque ela não tem a base, a raiz, né? A força dessa ancestralidade fluindo através do teu ser. É como se a energia que dá essa força, que dá essa segurança fosse interrompida, né? Pode ter sido interrompida por uma mágoa, por um ressentimento, qualquer forma errada que a pessoa olhou para esse ciclo que veio antes dela, né? Qualquer julgamento, qualquer processo de condenação de algum ato, de alguma ação, coloca esse ser num lugar de insegurança. Porque se ele condena, ele não pode ser o ser que vai cair no mesmo lugar. E dessa forma, esse ser, ele acaba sentindo essa insegurança, né? Dessa preocupação constante, de não repetir um ciclo, de não fazer aquilo, de não seguir naquela direção. E quanto mais medo ele tem, mais ele conduz a própria vida para a mesma direção. A importância da constelação nesse aspecto é porque a gente consegue quebrar esses ciclos, quebrar esses julgamentos, esses lugares de medo, onde vai fazer com que o ser repita o mesmo padrão, para que ele saia desse lugar do julgamento, para ele entender que não é fácil muitas vezes passar por aquela situação ou por essa situação. Então é uma forma até do universo nos educar, vamos dizer assim. Um outro sinal que eu diria que é um bom sinal para você entender aí que você precisa da constelação é quando você se vê repetindo ciclos que vêm acontecendo na sua família de várias gerações. Então, eu diria você ver o seu ser, né? O que acontece muito aqui nas sessões. Então, mulheres que às vezes têm vários casamentos, então a bisavó aconteceu isso, a avó aconteceu isso, com você está acontecendo isso. Ou famílias que enfrentam ciclos com alcoolismo, então o bisavô, né, daí vinha a avó acaba conectando com alguém que também tem o mesmo problema, depois a mãe acaba conectando com alguém, a filha acaba conectando com alguém, então também são ciclos que vão se repetindo, porque a geração que vem depois olha para a geração que veio antes, que sofreu com aquilo, tem medo de passar por aquilo, às vezes acaba entrando num processo até de julgamento, né? Eu não suportaria isso, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. E às vezes acaba caindo na mesma direção, acaba repetindo a mesma história, muitas vezes até para sair desse lugar também. Ou pelo próprio medo, né, para poder trazer mais compreensão para o ser, acaba de certa forma atraindo para a sua própria vida. Então, se você também se vê nesse lugar preso em ciclos repetitivos, né, repetindo um padrão que vem vindo aí, a constelação também é para você. A gente consegue olhar para tudo isso na sessão, a gente consegue desbloquear, né, tirar essa ligação, trazer o teu ser de volta para olhar para trás, mas com um olhar amoroso, de compreensão.
reconectando, né, os seres ali da sua ancestralidade, tirando toda a dor, tirando todo o sentimento negativo, trazendo harmonia novamente para esses membros que vieram antes e não conseguiram trazer essa harmonia. Aliás, esse é um ponto muito legal que eu quero compartilhar com vocês aqui. O ser que se abre para fazer essa terapia multidimensional e acaba caminhando na direção da constelação nessa terapia, ele realmente está fazendo um grande feito pro nicho familiar dele, né? Uma vez que aquele ser vem e ajusta toda essa energia que veio antes, isso reverbera não só na geração de trás, mas também na geração que vai vir na frente. Então é um passo de muita coragem, né? O ser se abrir para olhar para a própria história, para olhar para o próprio ser, ver os padrões repetitivos e caminhar nessa linha, nessa raiz, nessa árvore, né? Nessa ancestralidade, para poder ir fazendo os ajustes, as reconciliações, né? Colocando novamente filhos que brigaram com as mães, colocando eles para se perdoarem, né? E você pode ser esse elo, você pode ser esse ser que vai trazer todo esse ajuste energético para a tua família. Isso vai reverberar não só na sua vida, mas também na vida de todos que estão ao seu redor, para frente, para trás, para os lados, né? Então, se você chegou até aqui porque tem buscado a constelação, não deixa de avançar, né? Entre em contato, tem links de WhatsApp aqui, tem vários botões. Pergunte, tire as suas dúvidas, não deixe o medo te parar, não deixe a insegurança, né? Vamos avançar nessa jornada. Eu tenho certeza que os frutos que você vai colher com essa ação são frutos saborosos. Eu recomendo, né? Eu sempre falo para as pessoas que passam por essa técnica que exige força e coragem para poder enfrentar os desafios que estão aí dentro te consumindo, mas que depois que você tem essa força e essa coragem, é realmente muito gratificante. Pelo menos é o que eu vejo aqui, sempre que eu passo por uma sessão e eu entrego essa técnica, né? E eu guio as pessoas nessa técnica da constelação multidimensional.